gente, iniciando aqui mais um podcast Papo Máximo, direto das instalações da Máximos Comunicação. O episódio de hoje está imperdível. Estamos contando com a participação muito especial, vinda da cidade de Perdigão, nossa querida amiga, advogada competente. Estaremos falando sobre eleições municipais 2024. Papo Máximo, oferecimento do Mac Ferriaço. Kik Lube troca de óleo. Diamond Injetados. Semelk Segurança. CDL Nova Serrana. MacMax. Bless Sistemas. Califórnia Pizzaria. Nova Serrana Solar. Opção Lustres. JR Informática. Patrão Importes. Papo Máximo. Doutora Débora Ferreira, especialista na área, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui para a gente compartilhar esse conteúdo interessante, né? O momento é oportuno, né, doutora? Exatamente. Boa noite, Ângelo. Obrigado pelo convite, por participar com você, junto com você nesse podcast. Principalmente por estarmos em ano eleitoral. É de extrema validade abordarmos esse assunto, mesmo para orientar os pré-candidatos e a população sobre as alterações na legislação eleitoral para as eleições municipais. Eu imagino que muitos candidatos recorrem à sua estrutura, seu escritório, a você, para sanar muitas dúvidas relacionadas a esse pleito, né, essa questão. Exatamente, Ângelo. Já desde 2016 que a gente vem ofertando prestação de serviços no âmbito eleitoral. E por ser periódico, sempre surgem muitas dúvidas, acabam que as agremiações, os partidos acabam esquecendo sobre as regras, sobre propaganda eleitoral, campanha eleitoral, e nos procuram para que a gente faça assessoria e conduza, né, do início ao fim, para que não haja nenhum empecilho depois das eleições. E hoje tudo tem que ser muito profissional, né? Exatamente, tudo muito Tá profissional. atento aos detalhes. Muitas regras, não pode fugir das regras, tem que ser tudo dentro das 4 linhas do direito eleitoral. O pleito passado para esse muitas alterações, doutora? Tivemos algumas alterações consideráveis que devem ser seguidas à risca, até mesmo para combater, que é um dos principais objetivos da Justiça Eleitoral para o pleito de 2024, é o combate à fake news. E a lei eleitoral, ela é ferrenha, né? Ferrinha. Às vezes penaliza o candidato mesmo. Penaliza mesmo. Às vezes, Ângelo, o candidato faz a sua campanha, faz uma boa propaganda eleitoral, trabalha direitinho, mas se há um deslize, pode ser que ele tenha o seu mandato cassado ao final da campanha. Depois de muito trabalho. Conquistar os votos, né? Com muita peleja. Exatamente. Nadar e morrer na praia. É a sua primeira vez aqui no nosso podcast, né? A doutora é da cidade de Perdigão, Débora Ferreira. A sua vida teve a sugestão do doutor Ezequiel Silas, que é o presidente da OAB, e da pré-candidata a vice-prefeita em Perdigão, a Júlia Brandão. Júlia Brandão. Já foi vereadora da referida cidade, né? São amigas, né? Somos amigas e agora a Júlia é minha cliente, que nós estamos fazendo a assessoria dela através do escritório. Tá certo. Doutora, para quem não teve a oportunidade de conhecê-la, fala um pouquinho da sua pessoa, da sua trajetória pessoal e profissional. A senhora é natural de Perdigão? Sim, sou natural de Perdigão, nascida e criada em Perdigão. Sempre morei na zona rural, no Peniche, não sei se você conhece. Na roça? Morei na roça, criando bicho pé no pé. Mas essas roças, essa roça de hoje, esses sítios, fazendas, é uma cidade tudo moderno. Tem luz, tem TV, tem piscina. Exatamente, mas não tinha nada disso, não. Era correndo no meio do curral, né? Exatamente. Ângelo, morei lá na fazenda até os 15 anos, depois eu fui para Divinópolis fazer o 2º grau, estudei lá, formei o 2º grau, fui para Itaúna, onde eu me formei em 2012. Após a formatura, eu fui para Belo Horizonte, trabalhar lá como advogada. Em 2016, eu retornei para Perdigão. Em 2018, o
Dr. Reni e Dr. Dácio, que são de Araújo, me convidaram para fazer parte da equipe deles como sócia e estamos juntos até hoje. Está feliz Muito em feliz. estar atuando na referida profissão? Muito feliz e grata por toda a oportunidade que tem aparecido. Há quanto tempo você atua como advogada? 12 anos. Hã? 12 anos. 12 anos? 12 anos. Vasta experiência, então. Vasta experiência. E a família, como é que está? Tá bem, graças a Qual o nome Deus. dos pais? Meu pai era muito conhecido lá em Perdigão, infelizmente ele faleceu em 2012. Todos conhecem, o conhecia por Miguel do Zé Ferreira. Miguel Zé Ferreira? Do Zé Ferreira, exatamente. Certo. E a mãe? Minha mãe chama Clenilda. Tudo tranquilo, família? Tudo tranquilo, todo Muita união, mundo. né? Muita união, graças irmãos? a Deus. Tem 2 irmãos, o Renan e o Fabinho. Tá certo. Seja muito bem-vinda, convido você Obrigada. a prestigiar, né, a conferir esse conteúdo que vai sanar muitas dúvidas em relação à legislação eleitoral. Então, você que é candidato, atenção, a partir de agora, muita informação relevante para você que vai ganhar suas dúvidas, né, quanto a esse pleito, você que está concorrendo aí às eleições municipais de 2024. Doutora, quais são os principais requisitos legais para que um candidato possa concorrer nas eleições municipais de 2024? Ângelo, para concorrer às eleições municipais de 2024, um candidato ele deve atender aos seguintes requisitos. Tem que ser brasileiro naturalizado, estar em pleno exercício dos direitos políticos, ser filiado a um partido político, ter domicílio eleitoral no município onde pretende concorrer há pelo menos 6 meses e ter idade mínima de 21 anos para o cargo de prefeito e vice-prefeito e de 18 anos caso for concorrer para vereador. Doutora, quais são as principais mudanças na legislação eleitoral para as eleições municipais deste ano? Tivemos grandes alterações Inúmeras, inúmeras. Algumas dessas mudanças na legislação eleitoral para 2024 inclui novas regras sobre propaganda eleitoral na internet, incluindo o uso das redes sociais e o combate à fake news. A legislação eleitoral desse ano trouxe a possibilidade do candidato, depois do registro de candidatura, trouxe a possibilidade de utilizar a inteligência artificial para fazer a sua propaganda, para fazer a sua campanha eleitoral, desde que o candidato faça o aviso à Justiça Eleitoral que vai utilizar aquela ferramenta. Lembrando ainda, Ângelo, que é expressamente proibido o uso da inteligência artificial para alterar vídeos e áudios com o intuito de propagar fake news, que são as chamadas deepfakes. Então, expressamente proibido, sob pena de ter de aplicação de multa, ter o mandato cassado, caso seja eleito no final da eleição. Você acha que muitas das vezes a pessoa tenta burlar a lei ou seria falta de conhecimento ou ambas as situações? Ambas as situações. É muito pouco falado a respeito do direito eleitoral, Ângelo. E as pessoas também não têm tanto interesse de procurar. Eleições, política, não é um assunto bem quisto para a população. Deveriam se preocupar mais, até porque é a nossa representatividade, né? Os grandes projetos são oriundos da política, né? Da política, exatamente. Então, tá certo. Obrigado pela participação, pelas informações. Você que está nos assistindo, nossos seguidores, ouvintes, estamos também pela TV Candidez de Divinópolis, canal 13 e canal 29. Hoje, recebendo com muita alegria para falar desse assunto importante, né? Sanando dúvidas, a doutora Débora Ferreira. Dando sequência com o nosso podcast, com os questionamentos. Doutora, como a legislação eleitoral lida com a disseminação de fake news durante a campanha? A legislação eleitoral brasileira ela tem se adaptado para combater a disseminação de fake news, especialmente durante as campanhas eleitorais. Medidas incluem regras mais rígidas para propaganda eleitoral na internet, monitoramento das redes sociais e outras plataformas digitais para identificar e remover os conteúdos falsos. A Justiça Eleitoral ela estabeleceu parcerias com empresas de tecnologia para identificar e combater a disseminação de informações falsas. E trouxe ainda penalidades para candidatos e partidos que se beneficiarem da disseminação dessas fake news. Os candidatos devem ficar atentos quanto à legislação, né? Principalmente as alterações. Exatamente. Candidatos e pré-candidatos, né? Que ainda temos que dizer que é pré-candidatos, que são pré-candidatos.
tomar muito cuidado com o que posta, com o que divulga, com o que manda em grupos de WhatsApp. Certifiquem se aquela informação realmente é verdadeira, porque pode comprometer a sua candidatura. Daí a importância de ter um suporte profissional, né, amiga? Exatamente. É imprescindível que todos os candidatos, pré-candidatos e partidos estejam bem assessorados, tanto juridicamente quanto na área contábil. Eu vou para um rápido intervalo comercial aqui no podcast Papo Máximo. Voltamos já já. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Pedro Gonçalves, da Diamond Injetado, sempre prestigiando o nosso trabalho. Grande abraço. Papo Máximo. Oferecimento do Mac Ferriaço. Kik Lube troca de óleo. Diamond Injetados. Semelk Segurança. CDL Nova Serrana. MacMax. Bless Sistemas. Califórnia Pizzaria. Nova Serrana Solar. Opção Lustres. JR Informática. Patrão Importes. Papo Máximo. Casa, um escritório, um prédio. A gente veio ao mundo para construir, para realizar sonhos. E por mais que a gente viva cercado de aço, ferro, metais, é preciso mais do que isso. É preciso suor, amor, coragem e força de vontade. A vida é uma obra e é preciso entender que nós estamos em construção. Todos os dias encaramos e superamos desafios. E isso tem um objetivo: ajudar a construir um futuro melhor. Uma busca que nos levou a intensificar a nossa atuação em grande parte do interior mineiro. Localizada em Nova Serrana, um dos maiores polos calçadistas do país. Eu sou da terra, sou forte, sou do Mac Ferro e Aço. 30 anos construindo sonhos. Oi, gente, de volta com o nosso podcast Papo Máximo, hoje com a participação da doutora Débora Ferreira, aqui da cidade de Perdigão, que muito nos honra com a sua presença, abordando sobre legislação eleitoral. Estamos prestes a mais um pleito, né, doutora? E consigo aquelas dúvidas, né? Estamos na reta final. Reta final, né? Está chegando o grande dia. Está chegando. Então, você que está nos assistindo, um abraço, obrigado pelo carinho, pela audiência. Mais questionamento: quais são as principais datas e prazos do calendário eleitoral de 2024, doutora? Ângelo, as principais datas do calendário eleitoral de 2024, de agora em diante, né? Porque esse calendário ele começou desde o início do ano. Então, nós estamos, a primeira, que seria a convenção partidária, que é onde os partidos se agremiam para escolher e indicar os candidatos. Esse prazo, essa data, iniciou-se no dia 20 de julho e tem o prazo final de acontecer, de realizar essas convenções no dia 5 de agosto.
Após a realização, né, de todas as convenções, a gente dá início no registro de candidaturas. E esse registro ele é permitido até o dia 15 de agosto. Não pode passar desse prazo. Todo registro tem que ser transmitido para a Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Seria a data limite. A data limite. Nesse prazo não pode perder. A partir daí, é o prazo mais importante para os pré-candidatos, que seria a propaganda eleitoral, a data início que o candidato, né, que seria o dia 16 de agosto, que o candidato poderá se anunciar como candidato e iniciar o pedido de voto. E a campanha, sua propaganda eleitoral, e fazer aí até o dia 6 de outubro. Antes do referido prazo, o pré-candidato ele pode liberar algumas questões, né? Algumas ações, mas nem tudo, né? Exatamente, são algumas peculiaridades. O pré-candidato ele pode enaltecer suas qualidades pessoais, Anunciar como pré-candidato, anunciar como pré-candidato e de forma alguma fazer o pedido de voto, mesmo que implicitamente. Outra data importante, que é a transmissão para a Justiça Eleitoral da prestação de contas parcial, ela deve ser realizada até o dia 15 de setembro. Lembrando que todo pré-candidato e na época, né, que já serão candidatos, eles deverão transmitir imediatamente à Justiça Eleitoral todas as despesas e receitas que eles obtiverem, para que no dia 15, né, de setembro, o contador, o partido, ele faça a transmissão dessa prestação de contas parcial. Depois, a próxima data já seria as eleições, no dia 6 de outubro, e no dia 5 de novembro seria a transmissão da prestação de contas final. Então, esse é até uma inovação, já foi previsto na eleição anterior, de 2020, que é o fracionamento da prestação de contas. Nós temos a primeira fase e depois das eleições temos a segunda fase. Doutora Débora Ferreira conosco, mais questionamentos. O que é a prestação de contas de campanha e qual a sua importância? Ângelo, a prestação de contas de campanha é o processo pelo qual os candidatos e partidos devem informar a Justiça Eleitoral todas as receitas e despesas realizadas durante a campanha eleitoral. É importante para garantir a transparência e a legalidade do financiamento de campanha, permitir a fiscalização dos recursos utilizados e identificar possíveis irregularidades ou abusos econômicos. É importante a gente falar, Ângelo, que após o registro de candidatura será disponibilizado a cada pré-candidato um número de CNPJ. A partir de então, o candidato poderá ir até uma agência bancária, abrir a conta bancária e nessa conta bancária deve haver toda a movimentação dos gastos de campanha. Ou seja, o candidato emitiu uma nota fiscal, mandou confeccionar santinho, o candidato não pode pagar da sua conta pessoal. Ele tem que pagar da sua conta vinculada ao CNPJ para que a sua prestação de contas seja válida e seja validada, né, ao final da campanha. Sim, Ângelo, existe o teto, né, que é o limite de gasto para cada coligação, cada candidato, cada partido, e esse teto ele é estabelecido pela Justiça Eleitoral. Então, cada município tem o seu teto e o seu limite de gastos. Doutor, um termo que é muito mencionado, muito comentado, é o coeficiente eleitoral. Quociente, né? O que é o quociente eleitoral e como ele é calculado? O quociente eleitoral, Ângelo, ele é um número utilizado para determinar quantas vagas cada partido obterá nas eleições proporcionais, que são para vereadores. Ele é calculado dividindo-se o total de votos válidos pelo número de vagas disponíveis na Câmara Municipal. Por exemplo, se houver 4.500 votos válidos e 9 cadeiras, né, na Câmara Municipal, o quociente eleitoral será de 500. Então, cada partido precisa atingir 500 votos para eleger um candidato. Doutora, e como é utilizado o quociente partidário na apuração dos eleitos? O quociente partidário ele é obtido dividindo-se o total de votos válidos recebido por um partido pelo quociente eleitoral. Esse número ele determina quantas cadeiras o partido terá direito na Câmara Municipal. Por exemplo, se um partido recebeu 1.000 votos e o quociente eleitoral, aproveitando o exemplo anterior, é 500, o partido terá direito a 2 cadeiras.
Uma informação importante, Ângelo, é que só serão eleitos aqueles candidatos que obtiverem votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Voltando ao primeiro exemplo, se o quociente eleitoral é 500, o candidato deverá ter no mínimo 50 votos para ser eleito. Então seria uma das mudanças, alterações, né? Exatamente, ele tem Desse que atingir o mínimo nessa primeira fase, o mínimo de 10%. Doutora, como são preenchidas as vagas remanescentes, as famosas sobras, após a aplicação do quociente eleitoral para o cargo de vereador? Se houver sobra de cadeiras após a aplicação do quociente eleitoral, nós passaremos à segunda fase, que é como se fosse uma repescagem dos partidos. E aqui está a principal alteração da legislação eleitoral para esse ano, Ângelo. Já que antes era realizada a escolha, né, a ocupação dessa cadeira, ela era realizada pelo partido que tivesse mais votos. E agora não. Agora todos os partidos vão participar dessa repescagem. As vagas remanescentes, ou sobras, elas são preenchidas utilizando... As vagas remanescentes ou sobras são preenchidas utilizando o chamado quociente partidário. Os partidos que atingiram pelo menos 80% do quociente eleitoral poderá concorrer às sobras. A divisão é feita pelo método de média, onde os votos de cada partido são divididos pelo número de cadeiras já obtidas mais um. Por exemplo, se o partido tiver feito dois candidatos, nessa segunda fase, vai pegar o quociente eleitoral e dividir por 2 mais 1. Se depois dessa recontagem ainda sobrar cadeiras, a gente segue a mesma média, o mesmo cálculo de média, de forma que dividiremos, né, o quociente eleitoral pelo número de vagas preenchidas na primeira fase, mais um, até que sejam ocupadas todas as cadeiras. Informação importante, né? E tão importante quanto isso, Ângelo, te interrompendo, que seria que nessa segunda fase, o candidato ele tem que ter no mínimo 20% do quociente eleitoral. Na primeira fase, 10% e na segunda fase, 20%. Ok. Doutora, qual é a importância do quociente eleitoral para a representatividade nas eleições municipais? Ângelo, o quociente eleitoral ele é fundamental para garantir que a distribuição das cadeiras da Câmara Municipal seja proporcional aos votos recebidos pelos partidos. Ela evita que os partidos com poucos votos obtenham cadeiras e assegura, né, a representatividade do povo e a sua vontade, que foi a manifestação de vontade, né, da votação naquele partido ou vereador. Bom demais tê-la aqui, trazendo informações pertinentes à ocasião, né, ao momento que antecede aí ao pleito de 2024. Obrigado por ter tirado um tempinho para vir aqui, né? Trazer essas informações importantes para a nossa audiência, que você possa voltar mais vezes. Eu que agradeço o convite, Ângelo. Estarei sempre à disposição. Gente, contamos com a participação para lá de especial da doutora Débora Ferreira, que é de Perdigão, cidade acolhedora, né? Isso mesmo. Você gosta mais de Perdigão ou Nova Serrana? De Perdigão, é claro. Sua terra, né? Tem que falar que ela, senão não entra em casa hoje, não. Um abraço, pessoal de Perdigão, que tem nos assistido aí, tem nos acompanhado. Tem me acompanhado também pela rádio Montense FM 102,9. Recebo muitas participações da sua cidade, da Perdigão, Araújos, né? Quantos quilômetros tem de Perdigão, Araújos? Você consegue precisar? 8 quilômetros, pertinho. 8 quilômetros. Araújos é um bairro de Perdigão. O Perdigão é um bairro de Araújos? Não, de forma alguma. Não? Gente, obrigado pela atenção, pela companhia e até o próximo podcast. Valeu, tchau.